Pessoal, estamos novamente para nossa terceira aula do curso do Apocalipse e hoje então vamos tratar do capítulo 2 do livro do Apocalipse. Lembrando para que vocês possam se inscrever no canal Central das Escrituras, compartilhar, divulgar a Central das Escrituras, divulgar esse curso para que mais pessoas possam ser atingidas com as doutrinas do Evangelho, ok? Então, é muito importante, quem não assistiu às aulas anteriores, talvez a primeira aula seria bom dar uma revisada para poder entender um pouquinho melhor a maneira que nós vamos usar e trabalhar, né? Ok? Então, vamos à nossa aula de hoje. Lembrando que todo o tema do livro trata de uma revelação do Salvador Jesus Cristo ao apóstolo João, né? Então, o tema central é uma revelação de Jesus Cristo. No capítulo 2, eu estou lembrando aqui que eu estou usando as escrituras padrão da igreja, né? As quádruples. A quádruplice e a Bíblia que foi recentemente introduzida como livro oficial para a gente usar na igreja, ok? Então, lá no título do capítulo 2, na introdução, diz: aquele que vencer ganhará a vida eterna, evitará a segunda morte, herdará o reino celestial e governará muitos reinos, tá? Então aqui é o tema desse capítulo 2 que nós vamos estudar ele hoje. Então, nos capítulos 2 e 3 estão registradas as 7 cartas às 7 igrejas, ou ao mundo, se usarmos o número 7 como sendo a totalidade, como vimos na aula anterior. Era uma época difícil para ser um discípulo de Jesus Cristo quando João recebeu a visão do Apocalipse. Perseguições, falsos ensinamentos foram um desafio para a fé dos membros. Paulo tinha sido decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, dito por Joséfos, um historiador judeu. Não se tem confirmação disso, mas o historiador judeu registrou isso. E todos os demais haviam morrido de maneira violenta por sua fé. Nas cartas, o Senhor prometeu que, embora muitos tivessem cometido erros, se eles se arrependessem e vencessem o mundo, ainda poderiam desfrutar das bênçãos da salvação. Com certa frequência, os leitores das revelações de João pensam nas 7 cartas meramente como uma pequena amostra curta e interessante da vida dos santos daquela época. Porém, ao estudar o conteúdo destas cartas pessoais mais cuidadosamente, os conselhos e avisos do Senhor se tornam óbvios e também são de muito valor para os santos de hoje. Observe, por exemplo, a grande força espiritual que existiria se cada membro da igreja avaliasse sua própria espiritualidade baseado nas coisas que o Senhor louvou ou condenou no comportamento dos santos das 7 igrejas da Ásia, ok? Então, só lembrando, que o Senhor tem um método de repreensão. Primeiro, ele louva o positivo. Depois, ele corrige o que é negativo. E bênçãos são prometidas se a transgressão for vencida. A promessa é frequentemente relacionada com o problema enfrentado, ok? A gente já falou um pouquinho sobre isso na outra aula, tá? Então essa é a maneira de repreensão do Senhor. E se você perceber nessas cartas, o Senhor louva o que é positivo e corrige, repreende o que é negativo, ok? Então vamos lá para o Apocalipse, efetivamente, o capítulo 2, verso 1. Então lemos lá: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. É importante aqui que nós vamos estar tratando da igreja de Éfeso, ok? Então essa foi a carta para Éfeso. Lembrando que as 7 estrelas, que a gente já falou, são os líderes da igreja, que administram as igrejas. E os 7 castiçais de ouro representavam as 7 igrejas da Ásia, mas lembra, o número 7 pode sim significar também a totalidade. Então, essas cartas a gente tem que também usar como servindo para a gente mesmo, ok? Então, continuando,
no verso 2, então, o Senhor diz: eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode suportar os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos. Então aqui o Senhor louva a paciência deles pelas perseguições, e eles estavam atentos para que ninguém, né, alguém que se dissesse apóstolo ou se apresentasse como uma autoridade não o fosse, ok? Então é muito importante esta afirmação do Senhor, e serve para a gente também, tá ok? Então aqui ele louva a fidelidade. Uma coisa interessante, né? O Senhor sempre fala ali: eu conheço as tuas obras. A gente sabe que ninguém pode se esconder do Senhor, né? O Senhor conhece a gente, sabe tudo sobre a gente. Então ele nos conhece, inclusive pelo nome e pelos apelidos, ok? Então, continuando, no verso agora 3 e 4, ele dá mais alguns detalhes, né, para essa igreja, né? E perseveraste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Então ele estava louvando, né, o pessoal da igreja pela perseverança, paciência, por todas as coisas que eles estavam suportando e se mantendo fiéis, ok? Aí vem a repreensão. Porém, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Apesar de tudo isso, parece que eles estavam um pouco afastados do Salvador Jesus Cristo. Eles tinham perseverança, paciência, mas eles estavam relaxando ou deixando um pouquinho de lado o Salvador Jesus Cristo. Eles, quando se filiaram à igreja, né, a Israel antiga era comparada à esposa do Senhor. Então, por isso que quando uma pessoa se afasta do Evangelho de Jesus Cristo, se afasta do Salvador, é considerado como um pecado grave, às vezes até comparado com adultério, no sentido de que a pessoa deixa o Salvador ou deixa o Senhor para adorar, às vezes, imagens ou outras coisas, né? Então, isso também é considerado. Nesses últimos dias, a igreja é tratada como a noiva e Jesus Cristo como o esposo, né? Então, no Novo Testamento é dessa maneira que a igreja é tratada, como a esposa e o Salvador, o noivo. Então, quando a gente abandona a igreja, é como se a gente estivesse abandonando o esposo, né? Traindo o esposo. E é isso que foi colocado aqui pelo Senhor como uma reprimenda a esta igreja em Éfeso, ok? E aí ele continua: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, e senão brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então aqui o Senhor está repreendendo o povo, dizendo: ó, você tem que se arrepender, volte lá no princípio, quando vocês eram fiéis, né? E faziam as coisas corretamente, guardavam os mandamentos. O Senhor disse: ó, senão vou tirar o teu castiçal. Lembra que o castiçal aqui, a gente já tratou sobre isso, né? O castiçal é o menorá, aquele que tinha as 7 hastes, né? Vamos ver se eu consigo fazer aqui mais ou menos, né? O menorá tinha as 7 hastes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, faltou uma, 7. 7 hastes, né? E representava a igreja, né? Lembrando que o castiçal, ou a igreja, era só portadora da luz e não a luz em si. A luz é o Evangelho de Jesus Cristo, é o Salvador Jesus Cristo. Então, aqui a reprimenda era para que eles voltassem, né, para fazendo aquelas obras que eles começaram quando se batizaram na igreja, ok? Aí ele tem outras coisas que ele fala aqui. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Eu coloquei essa imagem porque essa expressão nicolaítas, nós já vamos ver aqui uma declaração do Elder Maconk sobre isso, é mais ou menos assim: uma ovelha, um lobo vestido de ovelha, né,
junto às ovelhas, né? É um lobo em pele de cordeiro, como a gente fala, ok? O Elder McConkie, então, ele diz assim, ó, que odeias as obras dos nicolaítas. A maioria dos estudiosos fala em tentativa de introduzir na prática cristã elementos do paganismo. O Elder Bruce R. McConkie disse que eram membros da igreja que estavam tentando manter sua posição na igreja enquanto continuavam a viver da maneira do mundo. Eles devem ter tido algumas doutrinas específicas para justificar suas práticas, cujas práticas eram designadas de nicolaísmo. Apesar de os membros não estavam dispostos a devotar-se à causa do evangelho com pleno propósito de coração, né, então, em 8 de julho de 1838, o Senhor disse que o meu servo Neil Whitney se envergonhe do bando dos nicolaítas e de todas as suas abominações. Então, nicolaítas, para nós hoje, são pessoas, às vezes até membros da igreja, que pregam ou divulgam doutrinas que são contrárias à igreja, né? Ou pessoas que não apoiam os líderes da igreja, ou que querem mudanças na doutrina da igreja, né? Então toma cuidado com essas pessoas, porque eles existem entre nós hoje, né? Eles estão aí também, tá? Então o Senhor parabenizou por eles não darem muitos ouvidos a essas pessoas. E aí ele vem o que vencer, né? A promessa de bênçãos. Lembra lá o Senhor reforça o que é bom, repreende e depois promete as bênçãos se eles se arrependerem. E aí ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então é muito importante lembrar, né, que vencer significa subjugar, conquistar, ser bem-sucedido. E a gente precisa vencer a nós mesmos. Tenho que vencer a mim mesmo, né? Eu tenho que me tornar melhor hoje do que foi ontem. Isso é vencer, né? Não é se comparar com ninguém, é comparar com você, com o seu velho eu, ok? Então, em Doutrina e Convênios 75:16, o Senhor diz assim, aquele que for fiel vencerá todas as coisas e será elevado no último dia. Então, essa promessa para aqueles que são fiéis vão vencer todas as coisas, todas as dificuldades e provações da vida. Ainda no verso 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O que significa isso? Aquele que vencer, o Senhor permitirá que entre em seu reino, pois a árvore da vida é o símbolo do reino celestial. Pois como o Senhor afirmou no capítulo 22, bem no Apocalipse 22:14, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Esta é a cidade, essa cidade é Jerusalém celestial, onde habitarão os justos e fiéis para toda a eternidade. Tá? Então, essa expressão é uma promessa de exaltação ou de habitarmos no reino celestial com o nosso Pai Celestial, ok? Então, aqueles que venceram. Então, só relembrando, essa carta a Éfeso era a primeira carta, né, das cartas que nós vamos estudar, então eles haviam perdido o zelo e se tornaram relapsos. Isso e também tinham falta de caridade, ok? Então, esse foi a primeira carta a Éfeso. Agora, nós vamos dar uma olhadinha na carta a Esmirna, que era uma outra das 7 igrejas da Ásia, mas lembra, aplique para você, temos que aplicar isso para nós. Então o anjo que está em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, porém tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Então aqui tem várias expressões, né? Parece que o povo de Esmirna, os membros da igreja de Esmirna, apesar de que parece que Esmirna era uma cidade que tinha uma certa riqueza, os membros eram pobres. Mas ele diz, porém, tu és rico. Porque a gente sabe, né?
é rico aquele que tem a vida eterna. Deste mundo a gente não leva nada a não ser a nossa mudança, aquilo em que a gente se tornou, as nossas obras, né? Fora isso, a gente não leva nem tipo de riqueza, nem um bem material, né? E ele usa um termo ali, sinagoga de Satanás. Nós já vamos dar uma olhadinha sobre isso daqui a pouco, né? Bom, acho que seria agora aqui aquela escritura que eu falei, a Doutrina e Convênio 6:7, né? Que é rico aquele que tem a vida eterna. Sinagoga de Satanás. Parece que em Esmirna havia judeus que se intitulavam como sinagogas de Deus. Às vezes os judeus se intitulavam dessa maneira, né? Como sinagoga de Deus. Deixa eu só voltar aqui, né? Sinagoga de Satanás, ok? Mas no fundo não passavam de servos do diabo, pois praticavam obras dignas desse nome terrível, né? Então que o Senhor nunca coloque esse nome sobre a gente, né? Que quando a gente está fazendo as obras que Satanás proclama, nós estamos sendo um tipo de igreja, sinagoga de Satanás, né? Estamos desviando as pessoas e procurando fazer as obras de Satanás. Lembra o propósito, né, de Satanás? Tornar os homens tão miseráveis quanto ele próprio. Tá? Essa é a obra dele. Está lá em 2 Néfia registrado isso, né? Ok? Continuando no verso 10, ele diz: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então aqui parece que Satanás sempre foi o inimigo da verdade, né? E ele incentivou, iria incentivar que os cristãos fossem perseguidos, aqueles que quisessem seguir. Tem um verso lá na seção 10 e 27 de Doutrina e Convênio que diz assim: e assim vai de cima para baixo, de cá para lá na terra, procurando destruir a alma dos homens. Isso é a obra do diabo, tentar tornar os homens tão miseráveis. E em Doutrina e Convênio 76, 29 diz assim: portanto ele faz guerra aos santos de Deus e cerca-os. Então isso é uma coisa que acontece hoje em dia também. Satanás vai tentar de todas as maneiras prejudicar os fiéis, tá? E isso acontecia lá e como acontece hoje também. Então nós precisamos ficar atentos, né? Porque ele promete que se nós formos fiéis até a morte, isso é uma coisa importante, né, irmãos? A gente precisa ser fiel até o fim. Quando que é o fim? Principalmente para nós hoje é até que nós saiamos dessa terra, né? Sermos fiéis até o final, né? Como membros do reino de Deus e da igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Nós precisamos ir até o final. E aí ele promete: dar-te-ei a coroa da vida, né? Que é promessa de exaltação, promessa de vida eterna no reino celestial de Deus, ok? No verso 11, aí ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Há uma certa confusão sobre essa segunda morte, né? O que o Senhor coloca como segunda morte? É quando, no final de tudo, depois da ressurreição, depois do julgamento, aqueles que não foram considerados dignos de nenhum dos graus de glória, eles se tornarão filhos da perdição. Isso é a segunda morte. Eles estarão junto com Satanás e seus anjos no real inferno, né? Que a gente não tem... O Senhor não revelou nem ao profeta Joseph Smith como era lá, né? Seção 76, o Senhor disse que não ia revelar. Somente aqueles que vão lá. Então, essa segunda morte, irmãos, não é alguma coisa tão fácil de conseguir, vamos assim dizer. Se a gente entende um pouco das Escrituras, só pode receber essa condenação aqueles que estiverem no caminho da exaltação e caírem desse caminho da exaltação, eles são considerados, né, eles podem receber a segunda morte e se tornar filhos da perdição, ok? Depois vocês podem estudar um pouquinho mais sobre isso, né, sobre essa
essa doutrina, né? Lá em 2 Nef 9, 14 a 16, o Senhor diz assim, ó, teremos, portanto, um conhecimento perfeito de todas as nossas culpas e nossa impureza. E acontecerá que quando todos os homens tiverem passado desta primeira morte para a vida, isso é, depois da ressurreição, tornando-se imortais, deverão comparecer ante o tribunal do Santo de Israel, e virá então o julgamento. E os imundos ainda serão imundos. Portanto, os imundos são o diabo e seus anjos, e irão para o fogo eterno que para eles preparado. E seu tormento é como um lago de fogo e enxofre, cuja chama acende para todo sempre e não tem fim. Lembrando aqui, irmãos, que é tão difícil cometer esse pecado imperdoável, né? Talvez é mais difícil fazer isso até do que atingir a exaltação. Então serão poucos que acompanharão Satanás, com poucos em comparação, né? Que seguirão Satanás até a esse inferno final, né? Que falam nas Escrituras. Lembrando que a maioria das pessoas estarão em algum dos graus de glória. Mesmo aqueles que são iníquos e pecadores, hoje ainda poderão se arrepender para ir pelo menos para o reino celestial, né? Isso é doutrina que a gente já até tratou disso, né? em outras oportunidades. Então, essa segunda carta, né, a Esmirna, o Senhor disse que eles eram fiéis na tribulação. Ele fala que é rico aquele que tem a vida eterna, né? E ser fiel até o fim aqui não teve uma reprimenda, né? Parece que era um povo mais pobre, parece que eram os mais fiéis, né? E o Senhor só advertiu eles, dizendo, ó, continuem fiéis, continuem firmes e seja fiel até o fim, que vocês estão no caminho correto da vida eterna, né? Então que a gente possa também receber-se uma carta do Senhor desta maneira, né? Que a gente pudesse estar nesse caminho, ok? Só precisando ali continuar e ser fiel até o fim. Ok, nessa agora, nós temos aqui a carta à igreja em Pérgamo. Então, é o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que é essa espada afiada de 2 gumes? A gente sabe que é a palavra de Deus, que é, né, penetrante como uma espada de 2 gumes, ok? A gente já viu isso lá no capítulo 1, verso 16, então não precisamos repetir isso agora, né? Pode voltar lá. Então aqui o Senhor diz, eu conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual fui morto entre vós, onde Satanás habita. Uma coisa interessante aqui, irmãos, a cidade de Pérgamo continha um enorme templo. Aí tem uma gravura mais ou menos disso, né? Um enorme templo dedicado a Zeus. Por isso essa expressão, né? Era um templo pagão, um templo do diabo, realmente, de Satanás, né? E esse Antipas aqui parece que era um membro fiel da igreja que foi morto por ser um membro da igreja, por seguir o Salvador Jesus Cristo, tá? E ele coloca aqui que, apesar da perseguição, eles não negavam o nome do Salvador Jesus Cristo, né? Apesar de serem perseguidos pelos seguidores desse templo de Zeus, né? Eles mantinham-se fiel. Esse Antipas, estava vendo aqui agora, ele era o bispo de Pérgamo, era o líder da igreja lá, lembra que eles tinham bispos, né? Naquela época, os líderes, era o bispo de Pérgamo. E ele foi morto no ano 668 depois de Cristo, né? Só para ficar claro quem era esse Antipas que foi morto por ser um cristão e fiel, né? Um membro da igreja fiel. Lá no verso 14 ele diz, agora vem a reprimenda, porém umas poucas coisas tenho contra ti, que tens lá os que retêm a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Lembra de Balaão, né? Um falso profeta lá, e incentivava a Balaque para que pusesse tropeços lá contra os filhos de Israel, né? A história também da mula, tem bastante história que vocês podem depois buscar lá sobre esse Balaão.
A doutrina de Balaão, deixa eu ver se eu coloquei aqui, acho que eu não coloquei, mas a doutrina de Balaão, segundo Números, né, 25, de 1 a 3, era de comer coisas sacrificadas aos ídolos pagãos e a fornicação. Balaão usou sua posição como falso profeta para convencer muitos israelitas a cometerem pecados de fornicação e idolatria. Então, essa doutrina de Balaão, irmãos, é desviar as pessoas da igreja, talvez não comer coisas sacrificadas aos ídolos, mas às vezes participar de ideias, de doutrinas que são contrárias ao Evangelho de Jesus Cristo, né? As mesmo sendo colocadas pelo mundo como uma coisa aceitável, como uma coisa normal, não é, né, doutrina do Evangelho de Jesus Cristo, né? Nós precisamos estar atentos à proclamação à família, que essa é a doutrina da igreja sobre, principalmente de assuntos que são muito proclamados hoje em dia, né, a respeito de casamento, dos papéis de homem e de mulher. A proclamação ao mundo é a nossa doutrina sobre isso, né? Então, que a gente não possa cair nessas ciladas aí, né, desses balaões modernos, né? Tá ok? Então, verso 15. Assim tens também que os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Lembra que a gente já falou disso hoje mesmo nessa aula sobre os nicolaítas, né? Aquelas pessoas, um lobo vestido em pele de cordeiro, que às vezes estão entre os membros da igreja. Então já foi falado lá no verso 6 sobre isso, ok? Aí no verso 16, então o Senhor diz: arrepende-te, pois senão em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. O Senhor chama os santos ao arrependimento e caso não se arrependam, os julgamentos iam cair sobre eles, né? Então os santos tinham que arrepender-se e tirar essas pessoas, né, do meio deles e não seguir as doutrinas que eles ensinavam. No verso 17, aqui o verso 17 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A quem vencer, eu darei do maná escondido. O maná escondido, irmãos, lembra, é a comida que o Senhor providenciou para os israelitas enquanto no deserto, por 40 anos. O maná era chamado pão do céu, como afirmou Neemias, dizendo: pão dos céus lhe deste na sua fome. E em um grande discurso que não foi compreendido pelos judeus, ele afirmou, o Salvador, né, afirmou: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu. Então o próprio Salvador, né, se afirmou que o maná escondido, que o verdadeiro maná escondido, o pão do céu, era o Salvador Jesus Cristo, né? Então, a quem vencer vai ter acesso à expiação do Salvador Jesus Cristo, vai poder usar a expiação do Salvador Jesus Cristo para poder voltar à presença do Pai Celestial. Aí ela continua, que ele ia dar uma pedra branca, né? E dar-lhe-ei uma pedra branca e um novo nome escrito na pedra, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então, a pedra branca e o novo nome escrito na pedra, né, o Senhor iria dar. O profeta Joseph Smith deu uma explicação desta pedra branca, irmãos. Muitas pessoas acreditam que é a informação confidencial do templo. Não é. É uma outra coisa, tá? Então o profeta Joseph Smith explica. O lugar onde Deus habita, isso está lá em Doutrina e Convênio 130, é um grande Urim e Tumim. Esta terra, em seu estado santificado e imortal, será transformada como um cristal e será um Urim e Tumim para os seus habitantes, pelo qual todas as coisas pertencentes a um reino de ordem inferior, né? Um reino de ordem inferior, ou a todos os reinos de uma ordem inferior, manifestar-se-ão aqueles que nela habitam. Então, a terra vai se tornar um grande Urim e Tumim. Você vai olhar para a terra e vai saber as coisas dos reinos de ordem inferior, terrestre, teleste e sei lá o que mais, né? E esta terra será de Cristo. Então a pedra branca mencionada em Apocalipse 2,17 tornar-se-á um Urim e Tumim para toda pessoa que receber uma. É uma coisa pessoal, é o seu Urim e Tumim pessoal. E por ela tornar-se-ão conhecidas as coisas pertencentes a uma ordem superior de reinos. Tá? Então a terra nós vamos ver os reinos inferiores. A pedra branca vai nos dar
visão de reinos superiores, reinos que já são muito mais antigos, mais vamos dizer assim, atingiram um grau de superioridade maior pelo tempo que existe, né? A gente não tem todos os conhecimentos sobre esse assunto. E é dada uma pedra branca a cada um dos que entram no reino celestial, na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que recebe. O novo nome é uma palavra-chave, né, para entrarmos no reino celestial, ok? Então, é o que a gente pode falar sobre isso, né, que o profeta Joseph Smith nos ensinou. Que essa pedra branca é um urim tumim pessoal que nós vamos receber quando entrarmos no reino celestial, ok? Ainda, então, só recapitulando, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca com um novo nome escrito na pedra, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe, tá? Só revisando o que a gente já acabou de ver. Então, nessa carta a Pérgamo, né, eles foram repreendidos por tolerar falsos ensinamentos e por continuarem a viver os padrões do mundo. Então, temos que tomar cuidado, né, porque a gente não caia nisso, né, irmãos? Tolerar falsos ensinamentos. Olha que o mundo está cheio de falsos ensinamentos, né? Se apeguem aos profetas vivos. Quando eu falo aos profetas vivos, né, o profeta presidente Nelson, seus conselheiros e os membros do Quórum dos 12 Apóstolos. Ouçam o que eles têm falado. Ouçam o evangelho puro pregado por eles, né? Para que a gente não tolere falsos ensinamentos, né? Porque senão a gente começa a tolerar na igreja coisas que Satanás tem feito para destruir o mundo. Cuidado com isso, né? E também a gente, quando se converte ao evangelho, irmãos, a gente não pode ficar com um pé no mundo e outro dentro da igreja. Nós precisamos colocar os dois pés dentro do evangelho, né? Temos que sair do mundo, tirar as coisas do mundo. Quando eu digo tirar as coisas do mundo, as coisas ruins do mundo, né? Aqueles vícios, todas as coisas que nos afastariam do Salvador Jesus Cristo, né? Isso que o Senhor falou nessa carta, ok? No 2,18, então, a carta dessa vez era a igreja em Tiatira. Então ele diz: escreve isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, os pés semelhante a latão reluzente. A gente já falou sobre isso, né? É uma maneira que João teve e que outros tiveram de descrever a glória, a gloriosa aparição do Salvador Jesus Cristo. Talvez não tenha palavras humanas que possam descrever tamanha glória, né? E é uma maneira que eles descreveram, né, o Salvador Jesus Cristo, né? Como aqui o profeta Joseph Smith e Oliver Cowdery, quando tiveram essa visão no tempo de Kirtland, tá ok? Então, o Senhor diz ali, ó: conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e as tuas últimas obras, e que as últimas são mais do que as primeiras. Então, aqui, o Senhor comenda eles, né? Agradece eles e exalta o que eles tinham: amor, serviço, fé, paciência, e que eles estavam melhorando, né? Que eles estavam fazendo coisas melhores, né? Procurando melhor, ok? Essas tuas obras aí que ele fala, as últimas, né? Parece que os santos estavam progredindo espiritualmente e se tornando melhores, pois o Senhor os louva pelas últimas obras e acrescenta que essas últimas são melhores que as primeiras, o que denota um progresso, né? Isso nós precisamos também, irmãos. Cada dia procurar ser melhor do que o dia anterior, né? Cada ano ser melhor que o ano anterior. Isso é progresso, isso a gente, quando faz isso, a gente vai se tornando, né? O que importa, na verdade, é nos tornarmos mais semelhantes a Cristo, ok? No verso 20, então, aí vem a reprimenda. Porém, umas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Ok? Jezabel, irmão, é um símbolo de prostituta.
E lembra, não quer dizer só pecados aqui sexuais, mas para o Senhor, o adultério, lembra, a gente já falou, no sentido do evangelho, muitas vezes significa idolatria. Lembra, o Senhor é o noivo, a igreja a noiva. Israel era o povo do Senhor, né, e Jeová, o Senhor. Então, quando as pessoas traíam o Senhor, era como se tornassem idólatros, ou também era considerado como um adultério, uma fornicação, né? Que era um pecado sexual. Mas aqui, especificamente, né, ele estava falando que tinha uma mulher chamada Jezabel que se infiltrou e incentivava os membros a fazerem coisas erradas, ok? No verso 21 a 22 diz: dar-lhe-ei tempo para que se arrependesse de sua fornicação. E não se arrependeu. Eis que a lanço na cama, e numa grande tribulação os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem de suas obras. Na tradução de Joseph Smith, lemos assim: eis que o lançarei no inferno. Eis que a lançarei no inferno, e os que cometem adultério com ela em grande tribulação, a menos que se arrependam de suas obras. Parece que os santos aqui estavam adorando alguns ídolos. Porque pense, né, irmãos, eles viviam em locais cheios de paganismo, de ídolos, né, deuses de pedra, e às vezes alguns deles ainda, mesmo os israelitas, né, logo que Moisés subiu no monte, quando ele não voltou, estavam lá adorando um bezerro de ouro, né? É isso que a gente tem que tomar cuidado para a gente não começar a adorar bezerros de ouro, né? Não quer dizer que a gente vai adorar um ídolo, mas às vezes a gente coloca nossos ídolos, né, como pessoas que não são nenhum tipo de exemplo, né? Colocamos eles como nossos ídolos, nossos modelos, mas que são aqueles que fazem muitas coisas erradas. Temos que tomar cuidado com isso, que é o que o Senhor estava reprimindo aqui os membros dessa igreja, né? 23 agora: e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha mentes e coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. É interessante, né? Esse esquadrinha, né? É uma expressão que declara que o Senhor conhece todas as coisas, conhece tanto os pensamentos quanto o coração dos homens, né? O salmista declarou: examina-me, Senhor, e põe-me à prova, esquadrinha a minha mente e o meu coração. Salmos 26, 2. E o apóstolo Paulo também ensinou que o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Lá em Crônicas a gente lê assim: porque o Senhor esquadrinha todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos, né? É importante, irmãos, mesmo que nós vamos ser julgados pelas nossas obras, inclusive pelo aquilo que a gente pensa. Então precisamos cuidar, porque o Senhor conhece tudo, todas as coisas da nossa mente, do nosso coração, ok? Então é isso que o Senhor está dizendo aqui, que não daria para ele se esconder do Senhor. No 24 e 25 ele diz: mas eu vos digo a vós e aos demais que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei, porém o que tendes retende-o até que eu venha. Aqui, irmãos, parece que os santos de Tiatira, que não acreditavam nas falsas doutrinas de Jezabel, não seriam culpados desses pecados. As profundezas de Satanás parece referir aos pecados de fornicação e idolatria, dois pecados muito graves, né? Então, o Senhor estava agradecendo aqueles santos por não caírem nas ciladas dessa Jezabel. E aí vem a promessa de bênção, né? E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu darei poder sobre todas as nações. Na tradução de Joseph Smith, lemos: e ao que vencer e guardar os meus mandamentos até o fim, eu lhe darei poder sobre muitos reinos. Tá? Então, o que vencer, a gente já falou sobre ele, né? Sobre isso. E poder sobre muitos reinos. Aos que forem fiéis, irmãos, até o fim,
e receberem a sua exaltação no mais alto grau do reino celestial, está escrito que serão deuses e serão reis e rainhas, sacerdotes e sacerdotisas. É a promessa de vida eterna, de exaltação. Então o Senhor prometendo as maiores bênçãos a todas as igrejas, né? Ele prometeu. E ele diz, e com vara de ferro as regerás, serão quebrados como vasos de oleiro, assim como eu recebi do meu Pai. A tradução de Joseph Smith fala um pouquinho diferente, diz, e ele os regerá com a palavra de Deus. Lembra? Vara de ferro, palavra de Deus. Ele os regerá com a palavra de Deus. E eles estarão em suas mãos como os vasos de barro nas mãos do oleiro. E ele os governará pela fé, com equidade e justiça, assim como recebi do meu Pai. Interessante, né? Essa expressão, né? Aqueles que receberem, né, a exaltação, né? Como eu falei, serão reis e rainhas, sacerdotes e sacerdotisas. Eu pus ali um oleiro fazendo um vaso, né? Essa doutrina é maravilhosa. Por aqueles que recebem a exaltação, irmãos, poderão criar mundos onde seus filhos espirituais o habitarão. Vão moldar esses mundos, vão criar filhos espirituais para que o ciclo continue, né? É de eternidade em eternidade. Então, isso nunca vai parar, né? Os nossos filhos vão poder habitar o mundo, passar pelas mesmas experiências, se a gente for se tornar um dia iguais, semelhantes ao Pai Celestial. Vamos criar mundos e eles poderão, nossos filhos habitarão esse mundo e passarão pelo mesmo processo. E o Evangelho será o mesmo, os mandamentos serão os mesmos que eles terão que seguir para um dia também poderem voltar a viver com a gente num reino celestial, né? É um ciclo eterno, né, que não tem fim, ok? Então, são promessas que o Senhor faz àqueles que se tornarão seres exaltados, né? Então, são grandiosas promessas. E aí ele promete, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? É o Salvador Jesus Cristo. Está lá registrado mesmo no Apocalipse, né, 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas, e eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então o Salvador mesmo se identifica, né, como a estrela da manhã, aquela estrela mais brilhante, né, que aparece pelo menos nas manhãs, tá ok? Então na quarta carta, a Tiatira, o Senhor então repreende eles por tolerar a idolatria e a imoralidade. Tá? Então, cuidado com isso também. Essa carta serve para mim também, para nós, para todos nós. Ok? E aqui encerramos, então, esse capítulo 2. Né? E aqui está o resumo dos principais símbolos. Né? Cada final de capítulo nós vamos tratar. Então, o primeiro amor, Jesus Cristo, que era o noivo. A árvore da vida é um símbolo da vida eterna. Sinagogas de Satanás, servos do diabo, né? Doutrinas do diabo. Maná escondido, o próprio Salvador Jesus Cristo. A pedra branca, né? Um urim e tumim pessoal. O novo nome dado por Deus aos fiéis, nome de Deus e Cristo estará também neles, né? E Jezabel, símbolo de idolatria, e a estrela da manhã, o próprio Salvador Jesus Cristo. E assim fechamos esse capítulo 2. Espero que tenha sido algumas informações úteis. Procurem mais, né, sobre alguma dúvida que ficou, procurem nas escrituras, mas imagino que o básico, o mais importante, né, e lembrando que essas cartas, apesar de terem direcionadas a certas igrejas, elas são para todos os santos e é aplicado em todas as épocas, porque os pecados não mudam. Muda a forma de apresentação, mas os pecados são os mesmos, né? Imoralidade, idolatria, enfim, todos os tipos de pecados, eles só se renovam com uma roupagem diferente, mas no fundo, são os mesmos, as mesmas coisas, ok? Então, nos vemos na próxima semana com o capítulo 3 do Apocalipse. Então, até lá, obrigado.